Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para transformar o nosso pensamento e redirecionar, sim, os nossos passos, que é capaz de nos dar perspectiva e esperança, que Ele possa falar o íntimo do nosso coração. E por falar nisso, como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua jornada e que Ele possa lhe conceder muita firmeza no teu propósito e que esse propósito possa trazer muita felicidade ao teu coração. Vamos construir o nosso futuro? Vamos colocar mais um tijolinho nessa construção? E para isso, hoje o Senhor nos dá uma palavra que está em Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, a partir do verso 50. Segundo o autor, evangelista, médico e historiador Lucas, diz assim a palavra: havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram, conforme a lei exigia. Glória a Deus. Eu amo essa passagem, irmãos, e o Senhor me trouxe ela muitas vezes em alguns momentos em que o desespero por causa da minha precipitação, da minha consequência, às vezes até mesmo do meu pecado, vieram a trazer um prejuízo, principalmente para aquela batalha que nós enfrentamos na mente. E eu gosto muito, sabe, desse texto, porque ele nos ensina algumas coisas que devemos ter como princípios, que o Senhor estabelece na eternidade. Ele nos ensina muito. Fala o contexto, o cenário aqui é logo depois da morte do Senhor Jesus. Assim que o Senhor Jesus morreu, esse homem que, pelo que parece, é fariseu, fazia parte da liderança religiosa ali de Jerusalém, aqueles 71, 72 homens que compunham as pessoas que de fato comandavam a nação de Israel. Ele não concordou, a palavra fala que ele não concordou, e ele foi pedir ali, conforme a palavra tinha descrito, e honrar o Senhor Jesus depois de morto. Ele ofereceu o túmulo da sua família, que pelo que a história conta, não tinha sido usado, um túmulo novo, ou seja, um túmulo virgem. E um túmulo naquela época era muito caro, era um terreno que tinha uma rocha, uma caverna. Bom, mediante a isso, vamos fazer as aplicações pertinentes. Fala assim: havia um homem bom e justo, chamado José, membro dos conselhos dos líderes do povo. Irmãos, poucos fariseus se converteram ao Senhor Jesus. Esse aqui ficou mais escondido. É pouco relatada a história dele, mas no final ele pegou e apareceu, enfrentando até mesmo a oposição, depois que o Senhor Jesus morreu, depois que ele foi julgado e condenado. E o outro era Nicodemos, que num encontro às escondidas foi perguntar para o Senhor Jesus sobre o reino dos céus. Eles entendiam e acreditavam que o Senhor era diferente, mas não tinham a coragem de assumir publicamente por causa da sua condição de líderes. Não queriam renunciar àquilo que era a vida antiga deles. Mas a palavra trata ele como um homem bom e justo. Mesmo que ele esteja ali escondido, mesmo que ele ainda não tenha assumido ali o seu ministério diante do Senhor Jesus, a palavra diz que ele é um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho. E o que quer dizer isso, irmão Alisson? Que o nosso testemunho fala, irmão. A forma como nós nos comportamos fala. Eu gosto muito de um texto e quero trazer com vocês. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Paulo, falando da igreja de Filipenses, fala: contudo, seja o que for que me acontecer, lembre-se sempre de viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, de tal maneira que quer veja de novo, quer não,
eu continue a ouvir as boas notícias de que vocês permanecem lado a lado como um só e forte propósito, anunciar o evangelho. Olha, o que ele está falando, Paulo? Ele está falando justamente que, independente se ele esteja na frente ou não, como pastor, a ação daqueles homens continue a mesma, de fato, de maneira que a notícia que chegue para ele mostrem que eles têm cumprido o propósito e que eles têm ficado firmes, ou seja, dando testemunho acerca do evangelho de Jesus Cristo. Mas no versículo 28 fala, sem temor algum, não importa o que os seus inimigos possam fazer, eles verão nisso um sinal da sua própria desgraça. Porém, para vocês será um sinal claro da salvação da parte de Deus. E eu gosto dessa parte, porque, irmão, não devemos perder a originalidade. E a originalidade é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em evolução e avançando, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não estamos no mesmo lugar, mas no caminho, aquelas pessoas que se recusam, como os líderes religiosos se recusaram, irmão, eles mesmos vão ser denunciados. Por quê? Pela nossa atitude. Vocês já viram quando compram um Ting Ling e coloca ao lado de uma marca, de um tênis original, por exemplo, um Nike? Irmão, só o fato do original estar perto ali daquele que é falsificado, já vai denunciar, porque é totalmente diferente. E é por isso que as pessoas nos odeiam, irmão. É por isso que as pessoas que não querem, seguir o evangelho porque veem uma dificuldade, se escondem. Assim como a gente vê o caso de João Batista falando sobre Jesus. De João, não João, denunciando que aqueles que conhecem não querem chegar perto da luz porque não querem que as suas obras más sejam denunciadas. O fato de nós chegarmos perto da palavra, irmão, automaticamente nós já vamos ver em nós toda a podridão e tudo aquilo que nós fazemos de ruim. Então por isso Paulo está dando essa mensagem. Mas o nosso testemunho ele fala, vai falar para bem ou vai falar para mal, conforme a palavra fala. Nós sempre seremos influência, nós sempre seremos exemplo, ou do que fazer ou do que não fazer. O futuro está no seu livre-arbítrio, use-o. Olha, no versículo 51 fala, mas não tinha concordado com a decisão e os atos dos líderes religiosos. Ele não tinha concordado, irmão, ele estava no meio, estava plantado ali naquela situação. E o que o autor Lucas está querendo dizer conosco, para nós em relação a isso, irmão? Independente, sabe, da onde você esteja, independente de onde você trabalhe, independente daquilo que você faça, fique do lado de Jesus sempre, irmão. Independente de onde esteja inserido, independente de onde esteja plantado. Olha o que a palavra fala, do lado dos outros líderes religiosos, ou seja, ele fazia parte ali do conselho, fazia parte de autoridades, e por isso eu creio que ele tinha medo de perder toda a pompa. Logicamente a palavra não nos dá, ela nos dá o que é suficiente, irmão. O que nós temos a partir dali são conjecturas, e conjecturas, na verdade, não podem ser tratadas como verdades. E precisamos, às vezes, mergulhar nesse oceano, até mesmo histórico, e por isso eu mencionei Lucas como historiador, para entender as atitudes que as pessoas tinham em relação às suas posições, e se Deus aprovava ou não. Agora, ele foi plantado lá por um motivo, irmão. Ele foi colocado lá por Deus. A palavra fala em Romanos 13:1 que não há autoridade que não seja constituída por Deus. E independente de ser autoridade ou não, irmãos, a verdade é que Deus, ele nos coloca em alguns lugares. Ele sim, ele tem a intenção, mas nós ficarmos do lado de Jesus, a nossa originalidade vai mostrar a falta de originalidade, a falta de verdade. A verdade em você vai mostrar a mentira de outras pessoas. Sabia que tem muitas pessoas que não chegam perto de você por causa disso? A sua legitimidade vai logicamente, denunciar a falsidade, o fingimento delas. Então as pessoas não gostam, meu irmão, de que as suas fraquezas sejam expostas. E às vezes não vai ser preciso a gente falar nem nada. Irmão, Salmo 92, versículo 12 e 13 fala o seguinte: mas as pessoas que amam o Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como os cedros do Líbano. E está falando de uma árvore, a palmeira, a mesma raiz que ela tem para baixo, o mesmo tanto que ela cresce para baixo dentro da terra onde ninguém vê, e isso fala muito ao nosso coração,
fala do lugar secreto, é o mesmo tanto que ela vai crescer, às vezes até um pouco mais. E o cedro do Líbano era madeira construída no tempo, resistente às pancadas, resistente às tempestades, resistente, então serão fortes como o cedro do Líbano. Agora no versículo 13 fala, elas são como árvores plantadas nos jardins da casa de Deus, florescerão nos átrios de Deus. Então continue firme, irmão, continue firme, porque a semente plantada em tua fé, ela florescerá. Eu quero repetir, a semente plantada com fé, ela florescerá. Vou repetir mais uma vez para que entre em teu coração. A semente plantada com fé em Deus, honrando ao Senhor, florescerá nos átrios do Senhor. Uma honra que será pública. Olha, e a palavra continua falando assim, ó. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Isso mostra o porquê ele não concordava, irmão. Algo foi plantado no coração dele. Algo tinha ali, irmão. Arimateia significa lugar alto. E lugar alto significa duas coisas na Bíblia, irmão. E eu quero tratar aqui como o caráter dele mostra de não concordância, apesar dele ter as falhas dele e de não ter seguido Jesus. E para seguir Jesus, irmãos, ele poderia estar lá naquele lugar lá plantado, mas pelo que parece ele estava um pouco escondido ainda por causa do medo, e não vamos condenar nenhum irmão por causa disso, irmão. Mas o lugar alto ele fala de duas coisas: o orgulho, que é o lugar altivo, igual está retratado ali em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4, e levamos toda a altivez e todo o orgulho. A altivez fala justamente desses lugares altos, de pessoas inacessíveis, o conhecimento de Cristo, né? Para que venha a ser estabelecida justamente. Ele fala que as nossas armas não são espirituais, isso é por meio da oração. Mas também fala do monte, do conhecimento da vontade de Deus. Então, como esse homem esperava a vontade de Deus, irmão, e ele vivia esperando, olha o que a palavra fala, e esperava pela vinda do reino de Deus. E isso é plantado por nós, irmãos. Você já viu que tem algo no nosso coração que nós não conseguimos desistir? Uma promessa que parece que se tornou inabalável. Parece que nós vamos nos tornando uma com ela. E de tanto pensar alto, nós já deixamos de ser terreno. Eu quero repetir. De tanto pensar alto, nós já deixamos de ser terreno. E aí, nós não nos envolvemos com o lugar onde nós estamos inserindo, porque os nossos olhos estão altos. Nós conseguimos ter uma visão celeste, a mesma visão de Deus sobre aquele lugar, mas é um lugar alto, irmão. Então, quem conhece a vontade de Deus, irmão, quem conhece a vontade de Deus, vive em esperança. Tem uma esperança no coração, tem uma espera. Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade jamais se ouviu falar e jamais se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, irmão. Mas eu quero ler com você porque a própria palavra, quero ler Romanos 15, 13. Talvez você não entenda o porquê você não consegue verdadeiramente, mesmo que, e eu sei, acredite, eu sei de vivência e experiência, querer colocar e querer desistir daquilo muito, você não consegue. Olha o que diz Romanos capítulo 15, através da vida do apóstolo Paulo, versículo 13, diz assim, ó, que o Deus da esperança, está dando um atributo para Deus, os encha de alegria e paz, para a caminhada, né? Que a gente precisa, irmão. Ninguém consegue viver triste. A tristeza ela pode até em alguns momentos invadir o nosso coração, que ela não pode fazer ninho, se instalar lá e ficar lá, irmão, senão a depressão vem. Enquanto creem nele, enquanto crerem nele, oro para que vocês transbordem da esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Ou seja, para que essa esperança se torne crescente, venha a transbordar ao ponto de impactar todos que estão ao seu redor. Então é por isso que ele nos planta e coloca um diferente, ou o que o Tiago chama dos primeiros frutos. E talvez seja esse o motivo de tanto sufoco. Olha, a palavra fala, José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Detalhe, irmão, ele foi ali, eu sei que tudo isso tem um simbolismo e faz parte das profecias, e tudo coordenado conforme o plano pré-estabelecido de Deus. Mas ele foi e pediu a Pilatos o corpo morto. Já estava morto. Ele foi lá pedir
tomou uma ação de cuidado com o Senhor e de honra com o Senhor, mas era com o corpo morto. Jesus já não estava vivo, o Espírito ele já tinha entregado ao Pai, já não estava ali mais. Apesar dele ser Deus e ver, mas muitas pessoas agem dessa forma, irmão. Deixam para cuidar, tarde demais, deixam para cuidar do seu casamento depois que ele se desfez, deixam para cuidar de uma amizade depois que ela já não existe mais. Aí, sabe, as pessoas têm essa mania de dar valor só ao que se perde, né? Aquilo que foi embora, aquilo que está morto. Então quem toma atitude tarde demais, irmão, pode encontrar-se com a morte. Eclesiastes 11:4 diz para nós que quem não planta, não colhe. Ou seja, se eu ficar parado e não fizer aquilo que eu... Sabe, tudo exige cuidado, tudo exige atenção. Então valorize, sabe, irmão, as pessoas que de fato te vivenciaram com você uma caminhada e que no seu momento de dor ali tiveram uma palavra de ânimo e sempre fizeram questão de você. Valorize esse tipo de pessoa. Olha, o que Paulo diz ensinando para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, falando sobre instruções pastorais. Ele fala assim, mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior dos que não creem. Ele está falando justamente do cuidado. E ele fala ali um pouco antes que ele não deve nem cuidar da casa de Deus. Ele pergunta, como pode cuidar da casa de Deus se não cuida nem dos seus próprios parentes? E essa é uma verdade, irmão. Muitas pessoas deixam para cuidar depois de que, sabe, depois de que já se foi. E aqui mostra essa atitude. Bom, ele fala, desceu o corpo da cruz. Quero dizer, nenhuma cruz é eterna, irmão. A nossa cruz não é eterna. O nosso sofrimento, a nossa condenação, aquilo que nós temos que carregar para viver, não é eterno. Enrolou num lençol de linho, fala do cuidado, e o colocou no túmulo novo, fala de honra, escavado na rocha. Eu quero me apegar justamente a essa última parte, irmão. Por quê? Porque nós aprendemos, irmão, com a vida de Jesus Cristo, que a morte não é ao fim. Talvez você não tenha cuidado, irmão. Talvez você não tenha cuidado, irmã, do seu casamento, do seu relacionamento. Talvez não tenha cuidado da sua família. Talvez você não tenha cuidado como precisou do seu filho, da sua filha. Talvez você não tenha cuidado do seu trabalho. Mas a morte, para nós, não é o fim. Ele ressuscitou. Mas precisamos aprender algumas coisas. Por quê? Depois de morto, o trabalho é maior. Tem uma cruz, tem um lençol, tem também, meu irmão, um túmulo novo, uma honra, mas principalmente tem que pôr na fenda da rocha, escavado na rocha, numa caverna. E aqui que vem todo o processo. Por quê? Isaías 26, versículo 4 diz para nós que o Senhor é a rocha eterna. Confiem no Senhor, Ele é a rocha eterna, a palavra fala. E eu gosto de um texto, irmãos, por quê? Jeremias, ele foi chamado justamente, ele comprou um cinto, e o cinto fala justamente daquilo que aquilo que segura, que dá firmeza na nossa roupa. Ele comprou o cinto representa o cinturão da verdade. E o Senhor Deus aparece para ele, Jeremias 13, do versículo 4 ao 9, conta essa história, fala, vai e enterre o cinto na fenda da rocha. Depois de um tempo o Senhor Deus manda ele ir de novo, e o que aconteceu? Aquele cinto apodreceu e ficou velho. Ele tirou o cinto da fenda da rocha. E o que quer dizer isso? Ele fala assim, assim será com o povo de Israel, por causa da sua desobediência, da sua rebeldia. Eu humilharei e farei aparecer o seu orgulho justamente como fiz na fenda da rocha. Ele está mostrando justamente quando o Senhor Jesus Cristo é colocado. Mas nós devemos, irmão, colocar também, assim como Jeremias fez, os nossos problemas, as nossas mazelas na fenda da rocha. Ou seja, a casa edificada na rocha, ela tem firmeza. Quando vem a água, vem a tempestade, vem as enchentes, ela, por mais que ela balance, ela não se abala, ela não cai, ela não perde a firmeza. Fala justamente de uma atitude que nós venhamos a ter de conserto, irmão, com Deus, mortificando a nossa vontade e começando a colocar a obediência em Deus para que nós venhamos
A casa que é firmada na rocha é aquele que ouve e coloca as palavras em prática, ou seja, aquele que obedece, irmão. É aquele que obedece, e fala justamente desse período, desse processo. A cruz nos ensina isso, irmão, a honra nos ensina isso, e o cuidado com as pessoas nos ensina isso. Então, não é o fim, mas haverá sim um processo. Olha, a palavra fala, isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. O sábado significava o dia do descanso, irmão. E havia uma preparação para o descanso. E a preparação fala justamente disso que eu estou falando para vocês. Justamente desse ato da cruz, do linho novo. Mas sempre, irmão, antes do nosso descanso, haverá uma preparação. Eu quero repetir isso. Sempre antes do nosso descanso, haverá uma preparação. Então eu estou pregando para algumas pessoas aqui que se sentem cansadas por causa da obra que o Senhor confiou em sua mão. Eu estou pregando aqui para algumas pessoas que se sentem um pouco desanimadas. Aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças e voam alto como águia. Receba vigor, receba força da parte do Senhor, vinda do céu para você continuar a obra. Não é hora de parar ainda. Não, meu irmão. Aceite o que é, esqueça o que se foi e construa na tua vida o que será. Eu quero repetir, aceite o que é, esqueça-se o que se foi, abandone os erros e construa o que será. Deus tem algo maior para você ali na frente, um momento de descanso, e esse momento, o reino dos céus, ele é tomado à força. Quero ler com vocês Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Preste atenção nessa palavra. Aliás, Hebreus capítulo 4, versículo 11, irmãos. Dei a referência errado novamente. Me perdoe. Diz assim: façamos o melhor que pudermos para entrar naquele lugar de descanso, tomando cuidado para não cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tá entendendo? Tá falando das pessoas inconstantes, irmão, daquele que por causa da dificuldade da caminhada desistem das promessas de Deus, do descanso prometido e daquilo que foi prometido. Não desista, não pare, porque o Senhor tem propósito com a tua vida e com o teu testemunho, e Ele está lhe ensinando. Continuando, a palavra diz: as mulheres da Galiléia seguiram Jesus e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Irmãos, aquelas mulheres já não tinham mais nada a se fazer. Aquelas mulheres, elas me pareciam inconformadas. Era a Maria Madalena e todas as outras mulheres, as que ficaram ali até o pé da cruz, enquanto Pedro e todos os outros homens foram dispersados. Então existem pessoas que não se conformam com a realidade atual. Existem pessoas assim. Havia uma esperança viva no coração daquelas mulheres, e eu vou chegar lá, mas Romanos 12:2 diz para nós não amoldarmos ao pensamento, ao padrão de pensamento deste mundo, mas antes renovar na troca, ou seja, na renovação do nosso entendimento, para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Elas ficaram vendo, elas observaram tudo meticulosamente. Por quê? A palavra fala: depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. Eu quero partir por final. As especiarias, a unção era um costume que vinha do Egito, irmão, e falava da conservação do corpo, para que ele não viesse a degradar. Na mente delas, eu creio que a dor era muito grande, mas elas queriam manter o mais possível, pela força delas, logicamente, Jesus vivo. Aquilo que elas tinham aprendido, elas estavam colocando em prática para manter a chama da esperança viva, irmão. E muitas vezes vai ser necessário isso, muitas vezes precisaremos entender que é a esperança que nos vai levar à glória, a esperança que José de Arimateia da vinda do reino de Deus, a esperança da promessa se cumprir. A promessa foi conservada, irmão, e está viva. A promessa foi conservada e está viva.
Olha, saiba que aquelas mulheres foram no domingo de manhã e encontraram com um anjo, como Mateus capítulo 28 nos fala, e o anjo olha para elas e fala, ressuscitou, porque não é pela nossa força, mesmo que elas foram com a unção e ali queriam honrar, manter vivo, é pelo poder de Deus que nós receberemos o nosso milagre, mas a esperança, a chama da esperança sempre deve estar viva. E olha, perceba que o autor termina no sábado, descansaram, por quê? Quando nós sabemos que temos confiança e esperança no Senhor, é quando nós conseguimos descansar, irmão, mesmo em meio a todo tumulto, mesmo em meio a toda aflição. E eu quero deixar essa palavra aqui terminando, falando para você, irmão, Romanos 8, versículo 18. E as aflições do tempo presente, tudo que nós temos passado não pode, sabe, se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai se revelar. Aprenda a descansar, aprenda a confiar, aprenda a se preparar e aprenda a colocar Jesus em primeiro lugar. Irmão, tenho convicção de que se permanecer até o fim, o Senhor conhece as tuas obras e as tuas aflições. Terá uma recompensa para tudo que você está passando. Que o Senhor Deus possa te iluminar e colocar no seu coração a esperança que o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.